Olá. Nessa aula vamos ver sobre juros simples e compostos quando o tempo de capitalização é menor do que o anual, ou seja, tem os juros anuais, mas os pagamentos ou os depósitos são feitos em prazos menores que um ano, em mensais, bimestrais, semestrais, etc. Assegure-se que você entendeu a aula anterior o que são juros simples e compostos antes de assistir essa aula. Vamos então ver aqui uma rápida revisão dos juros simples e compostos no regime anual, para lembrar. Depois, juros simples, quando o período de capitalização é menor que um ano, e depois juros compostos da mesma forma. Como vimos antes, então, para juros simples, dado que a taxa de juros incide apenas sobre o valor principal constante, os juros adicionais são juros multiplicativos, multiplicados pelo período com que há o regime de capitalização. E já juros compostos, já que há juros sobre juros, os juros incidem de modo exponencial, né, em termos de potência. Quando falamos, então, em regime de capitalização menor que anual, ou prazo menor que anual, estamos falando que consideramos o período de pagamento anual e taxa de juros anual, todavia, os pagamentos do depósito são pagamentos realizados em período menor que anual, seja isso mensal, bimestral, etc. Então, seja M esse período em que se realizam os pagamentos ou depósitos. Então, se M igual a 12, temos uma base mensal, se M igual a 6 bimestral, etc. E a taxa de juros em relação a M será sempre uma IM igual a I anual por M. Então, se é mensal, a taxa de juros anual sobre 12, são 12 meses, vai dar então a taxa de juros mensal a ser usada para capitalizar, né, para contabilizar os juros em cima do valor principal do capital. Vamos então ao caso de juros simples. Bom, como vimos, juros simples, os juros incidem apenas sobre o valor principal, o VP inicial. Assim, do mesmo modo que no caso anual, os juros, mesmo mensais, serão juros constantes, já que a aplicação dos juros será sempre sobre a base do capital principal emprestado ou disponível. Vejamos um exemplo. Digamos que o valor VP, o principal seja R$1.000, valor emprestado, a taxa anual de juros 12%, vai produzir então em bases mensais, já que M igual a 12, uma taxa mensal de 1% de juros ao mês. Então os juros do primeiro mês, 1% sobre 1.000, no segundo mês, 1% sobre 1.000, e assim vai, dado que é juros simples, é juros sobre o principal. Os juros do ano, 120, que é igual a 12 vezes o juro mensal. Então o valor devido ao final do ano será 1.000 mais 120, R$1.120. Mas raramente se usa juros simples em um esquema como esse mensal. Então, onde é que se usa isso? Bom, a prática mais comum, por exemplo, é naquelas multas por atraso de pagamento dentro de um mês. Então, no caso, os juros diários de atraso são juros calculados na forma de juros simples e não juros compostos. Essa é a aplicação tradicional e usual, juros simples, quando M é menor que um ano. No caso aí, M tem que ser maior do que 12, né? Então, no caso, M seria diário, igual a 365, ou em bases mensais, 30, 31, depende do mês. Se aplicarmos agora o cálculo para calcular o valor futuro e presente e a taxa de juros, vamos ver que o valor futuro não se altera se os juros são capitalizados em bases anuais ou os juros anuais capitalizados em bases mensais. No final, temos o mesmo resultado de capitalização. Já em juros compostos, como os juros incidem sobre juros, sobre o acumulado, o valor principal mais juros, já se pode antever então que ao desmembrar um juro anual em juro mensal, por exemplo, M igual a 12, tende a haver um VF anual maior do que seria se aplicado o regime anual. Como vamos ver isso no exemplo a seguir. Vamos ver então o mesmo caso anterior, R$1.000 emprestado, taxa de juros anual de 12%, e regime mensal de pagamentos ou de acúmulo de dívida. Então o juro mensal 1%. No primeiro mês, então, a taxa de juros de 1% aplicada a R$1.000 vai dar R$10 de juros. Mas, no mês seguinte,
os juros em si sobre o valor devido somado, o principal mais o juro anterior, 10. Então, aplica-se agora 1% sobre 1.010, o que vai dar um valor diferente dos juros do mês anterior, no caso aqui 10,10. E que, então, aumenta, por sua vez, o valor devido no final do mês 2. Você aplicar isso mês a mês, vai obter, ao final do ano, um juros final de 126,83, maior que aquele anterior que vimos de 120. Faça você o exercício. O fato é, então, que em juros compostos, transformar juros anuais em juros mensais produz juros finais maiores do que se fosse aplicado o regime anual. E as equações fundamentais são transformadas aplicando aqui essa matemática. Você pode fazer um exercício e provar e demonstrar que que são essas equações. Então, VF igual a VP vezes 1 mais I sobre M, o juro aplicado no regime não anual, elevado a N vezes M, a quantidade de anos, N, vezes a quantidade de parcelas dentro de cada ano, M. E, por decorrência dessa equação, podemos desdobrar como obter o valor presente, como obter também a taxa de juros se eu tiver os dados de valor futuro, presente, N e M. Então, fazendo aqui uma síntese comparativa, taxa de juros anual 12% ao ano, produz em ambos os casos uma taxa mensal de 1%, mais os juros anuais efetivos, diferentes, em um caso 12%, a mesma anterior, e no outro 12,6825%, o que produz um valor final diferente se você aplica um regime ou outro para acumular os juros. Então, em função dessa diferença em juros compostos, surge o conceito de juros nominais e juros efetivos. Juros nominais são aqueles juros definidos no contrato com base anual, então juros anuais. E juros efetivos é quando você pega esse juro anual e o aplica em um regime de capitalização menor do que anual. No caso 12, no nosso exemplo, juros mensais, de um juro nominal de 12% ao ano, que dá ao mês 1%, vai gerar ao final uma taxa de juros efetiva de 12,68% ou 12,6825%. Aqui, claro, dependendo do volume de dinheiro, vamos usar maior ou menor casas decimais para aplicar a taxa de juros. Vimos então que no caso de juros simples, se vai se capitalizar em base mensal, bimestral ou semestral, enfim, inferior a um ano, não se altera o valor futuro e valor presente, ou a taxa de juros efetiva e nominal. Mantém-se mesmo resultado financeiro. Todavia, em juros compostos, isso é alterado. O valor futuro é maior do que seria se aplicado no regime anual, e a taxa efetiva de juros também torna-se maior do que a taxa de juros nominal definida no contrato. Vimos então aqui os juros simples e compostos, quando o tempo para se capitalizar os juros é inferior a um ano. Vimos que no caso de juros simples, isso se aplica nos casos mais comuns de atraso de pagamentos dentro de um mês, e no caso de juros compostos, a prática de praticamente quase todos, uma grande maioria dos contratos financeiros usam este critério para calcular e capitalizar os juros. Eu sou o professor Rubens Ramos, obrigado por sua atenção.